Você já se sentiu como se estivesse em uma batalha invisível, onde seus pensamentos são o campo de guerra e sua paz é constantemente ameaçada? Sabia que, segundo estudos sobre bem-estar espiritual, uma porcentagem significativa de pessoas que professam uma fé ainda lutam diariamente contra sentimentos de inadequação, dúvida e ansiedade, mesmo conhecendo as promessas de Deus? Não é coincidência. Estamos em uma guerra espiritual e o inimigo, astuto como é, lança dardos inflamados para nos atingir onde somos mais vulneráveis. No vídeo de hoje, vamos desmascarar 4 desses dardos específicos, com um foco especial no quarto, uma mentira tão sutil que tem cegado multidões nos dias atuais, neutralizando sua fé e apagando seu testemunho. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus não apenas expõe essas armadilhas, mas também nos equipa para vencê-las. Se você deseja fortalecer sua armadura espiritual, entender as táticas do adversário e viver a vida abundante que Cristo conquistou para você, fique comigo até o final. E antes de mergulharmos, se este conteúdo já ressoa em seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa desta mensagem, deixar seu comentário sobre suas próprias batalhas e, claro, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma orientação que pode transformar sua caminhada. Sua interação nos ajuda a levar esta luz a muitos outros. O primeiro, e talvez um dos mais devastadores dardos que o inimigo lança contra nós, é aquele que visa corroer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Desde o momento da nossa conversão, quando nascemos de novo, uma nova realidade espiritual nos é conferida. No entanto, o adversário trabalha incansavelmente para semear confusão e insegurança sobre quem realmente somos nele. Ele quer que você se veja através das lentes das suas falhas passadas, das suas fraquezas presentes, ou até mesmo que caia na armadilha da justiça própria, esquecendo-se da graça que o alcançou. A palavra de Deus é cristalina sobre a nossa nova natureza. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não somos apenas versões melhoradas de nós mesmos. Somos fundamentalmente transformados. Somos filhos de Deus, como João 1,12 proclama. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E essa filiação nos torna herdeiros, como Gálatas 4,7 reforça. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Além disso, somos justificados pela fé, como Romanos 5,1 nos assegura. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba algo crucial. O inimigo não teme tanto os seus esforços ou suas atividades religiosas, mas ele treme diante da sua convicção inabalável de quem você já é em Jesus Cristo. É essa identidade que fundamenta a sua autoridade espiritual. Quando você sabe quem é, as acusações perdem o poder, o complexo de inferioridade se dissipa e a tentação da justiça própria é exposta como uma farsa. Como então podemos internalizar e viver a partir dessa identidade celestial, nos blindando contra as mentiras que minam nosso valor e chamado? Primeiro, precisamos confrontar o que chamo de a síndrome do órfão espiritual. Muitos cristãos, mesmo tendo um Pai Celestial amoroso e todo-poderoso, vivem como se fossem órfãos, mendigando aprovação, com medo constante do abandono ou da punição. Romanos 8,15 nos liberta dessa mentalidade. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Clamar, Abba, Pai, é reconhecer uma intimidade e uma segurança que só um filho amado conhece. Rompa com essa mentalidade de orfandade, abraçando a paternidade de Deus em sua plenitude. Em segundo lugar, é vital desmascarar a religião do desempenho. Este é um erro sutil, mas mortal, de buscar em nossas próprias obras, em nosso ativismo ou em nossa aparente perfeição moral, a validação que somente a graça de Cristo pode oferecer. Efésios 2:8-9 é um antídoto poderoso.
porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sua salvação e sua aceitação por Deus não são baseadas no seu desempenho, mas no desempenho perfeito de Cristo em seu favor. Descanse nessa verdade. Terceiro, pratique um exercício de imersão na verdade. Ancore sua mente diariamente nas declarações bíblicas sobre quem você é em Cristo. Crie uma lista. Eu sou escolhido. Efésios 1:4. Eu sou amado. 1 João 4:10. Eu sou perdoado. Efésios 1:7. Eu sou justo. 2 Coríntios 5:21. Eu sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Repita essas verdades. Medite nelas. Deixe que elas se tornem o escudo contra toda dúvida e acusação que o inimigo lançar. E por fim, lembre-se da história de Gideão, registrada em Juízes capítulo 6. Deus o chama de homem valente, mesmo quando Gideão se via como o menor de sua casa, escondendo-se do inimigo. Deus vê o nosso potencial nele, ele nos chama pelo nosso destino em Cristo, enquanto o inimigo tenta nos definir por nossas fraquezas e medos momentâneos. Escolha acreditar na perspectiva de Deus sobre você. Visualize-se agora, não com as roupas sujas da culpa ou da inadequação, mas vestido com as vestes de justiça que Cristo lhe deu, como profetizado em Isaías 61:10. Como essa imagem poderosa e bíblica muda a forma como você enfrenta as acusações e os desafios diários? Permita que essa verdade o fortaleça e o ancore. O segundo dardo inflamado que o inimigo astutamente arremessa busca envenenar a sua percepção da palavra de Deus e do próprio caráter divino. Ele sabe que se conseguir distorcer como você vê a Deus e suas promessas, especialmente durante as provações, ele pode minar sua confiança e paralisar sua fé. A Bíblia é nossa bússola, nossa fonte de verdade inabalável. 2 Timóteo 3:16-17 nos lembra que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O caráter de Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. E sua soberania trabalha para o nosso bem, mesmo em meio ao caos aparente. Romanos 8:28. No entanto, a tática do inimigo é antiga e sutil, assim como fez no Éden, Gênesis 3:1-5. Ele frequentemente usa meias-verdades ou distorce versículos bíblicos fora de contexto. Ele sussurra: será que Deus realmente disse? Será que ele se importa com você nessa situação? Essa promessa é mesmo para você? O objetivo é gerar confusão, dúvida e, por fim, uma paralisia espiritual que o impede de avançar. Para se defender, é crucial desenvolver um apetite pela verdade pura da palavra. Não se contente com um conhecimento superficial. Mergulhe nas Escrituras. Aprenda a discernir a voz de Deus da voz da serpente. Quando as circunstâncias gritarem o contrário, ancore-se na bondade e fidelidade infalíveis de Deus. Primeiro, confronte a mentira paralisante. Deus realmente se importa? Essa dúvida cruel surge com força nos vales da sombra da morte, nas perdas, nas dores inexplicáveis. Mas a palavra nos assegura do amor compassivo do Pai. Lamentações 3:22-23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E 1 Pedro 5:7 nos convida: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, ele se importa profundamente. Cuidado também com o evangelho terapêutico seletivo. Vivemos numa época que anseia por conforto, mas muitas vezes rejeita o confronto. Se buscamos uma palavra que apenas nos afaga, mas nunca nos desafia a crescer em santidade e a confrontar nosso pecado, abrimos portas para um engano perigoso sobre a santidade e a justiça de Deus. A verdadeira palavra tanto consola quanto corrige. Transforme sua leitura bíblica de um ritual para um diálogo vivo através da ruminação bíblica, como nos ensina Josué 1:8.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar é mais do que ler, é mastigar a verdade, internalizá-la até que ela blinde sua mente contra as narrativas falsas do inimigo. Lembre-se da fé inabalável de Jó. Mesmo sem entender o porquê de seu sofrimento atroz, ele se recusou a amaldiçoar a Deus. Sua história é um testemunho poderoso de que nossa confiança em Deus não deve depender do nosso entendimento das circunstâncias, mas do conhecimento de seu caráter. O Salmo 23 é um mapa para a alma. Confiar no bom pastor, que nos guia, protege e provê, desarma as setas da dúvida sobre o seu cuidado. Segure-se nele. O terceiro dardo inflamado é direcionado para fragmentar a comunhão e cultivar o isolamento estratégico. O inimigo é um estrategista e sabe que um soldado isolado é um soldado vulnerável. Se ele não consegue destruir sua fé individualmente, ele tentará cortar suas linhas de suprimento espiritual, que vem através da comunhão com outros crentes. A palavra de Deus enfatiza repetidamente a importância vital do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo afirma: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O mandamento do amor mútuo é central, João 13, 34, 35, e somos exortados a não abandonar nossa congregação, mas a nos encorajarmos mutuamente, Hebreus 10, 24, 25. A revelação aqui é que o inimigo sabe que um cristão conectado, apoiado e encorajado por outros irmãos na fé, é uma fortaleza difícil de penetrar. Por isso, ele semeia discórdia, ofensa, mal-entendidos e promove uma cultura de individualismo que nos afasta uns dos outros. Para contra-atacar, precisamos de estratégias bíblicas para cultivar relacionamentos edificantes. Isso inclui praticar o perdão radical mesmo quando dói, aprender a resolver conflitos à maneira de Deus, com humildade e busca por reconciliação, e buscar ativamente a koinonia, aquela comunhão profunda e genuína que vai além do superficial. Fuja da armadilha da igreja sou eu. O individualismo exacerbado é perigoso. Redescubra a beleza e a necessidade da comunidade pactual para sua proteção e crescimento espiritual. Ninguém foi chamado para lutar sozinho. Identifique e elimine os cupins relacionais, a ofensa não resolvida, a fofoca, a crítica destrutiva. Efésios 4, 29 e 32 nos orienta a usar nossas palavras para edificar e a perdoar como Cristo nos perdoou. Essas práticas são ferramentas poderosas do inimigo para implodir a unidade do corpo. Construa pontes de graça e verdade. Em um mundo polarizado, seja um agente de reconciliação. Filipenses 2, 1, 4 nos chama à humildade e a considerar os outros superiores a nós mesmos. Este é o antídoto bíblico para a solidão destrutiva. E, por fim, aprenda a valorizar as feridas de amigos. Provérbios 27, 6. O confronto amoroso e a prestação de contas dentro do corpo de Cristo não são julgamento, mas um mecanismo de defesa crucial na guerra espiritual. Um irmão que o corrige em amor está, na verdade, protegendo você. Pense na metáfora do carvão. Uma brasa sozinha rapidamente se apaga, mas junto com outras mantém o fogo aceso. Sua conexão vital com outros crentes mantém o fogo da sua fé vibrante e repele o frio espiritual do isolamento. Não permita que o inimigo o isole. Chegamos agora ao quarto dardo e quero sua atenção total, pois esta é uma das mentiras mais prevalentes e perigosas que cega muitos hoje: a sutil sedução da graça barata e a normalização do pecado disfarçado. Este dardo é especialmente traiçoeiro, porque não se apresenta como um ataque frontal à fé. Pelo contrário, ele se mascara de modernidade, relevância cultural, amor inclusivo ou uma liberdade em Cristo, que na verdade é libertinagem. Ele opera anestesiando a consciência, minimizando a gravidade do pecado e redefinindo a verdade bíblica para se adequar aos padrões do mundo, levando muitos a um falso senso de segurança espiritual. A Bíblia, no entanto,
é inflexível em seu chamado à santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16 nos ordena: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 complementa: Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A realidade do juízo de Deus, Romanos 2, 5, 8, e a necessidade de arrependimento genuíno, Atos 3, 19, não podem ser negociadas. A verdadeira graça, como Tito 2, 11 e 12 ensina, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A grande revelação aqui é que este dardo cega ao prometer conforto e aceitação, sem o custo do discipulado, sem a necessidade de transformação real. Ele oferece um evangelho que não ofende, que não confronta, mas que também não salva verdadeiramente da escravidão do pecado. Como podemos nos defender? Primeiro, cultive um coração que ama a verdade acima da conveniência. Esteja disposto a ter suas ideias e seu estilo de vida confrontados pela palavra de Deus. Desenvolva um discernimento espiritual aguçado para identificar o fermento dos fariseus e saduceus, Mateus 16, 6, o ensino hipócrita e a doutrina que dilui a verdade em suas formas modernas. E, crucialmente, renove seu compromisso com um evangelho integral que não apenas perdoa, mas também transforma radicalmente de dentro para fora. Cuidado com o pecado de estimação, rebatizado. A cultura e, às vezes, infelizmente, até mesmo setores da igreja, tentam normalizar comportamentos que a Bíblia claramente chama de transgressão. 1 Timóteo 4, 1, 2 nos alerta sobre aqueles que, apostatando da fé, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo cauterizada a sua própria consciência. Não permita que sua consciência seja anestesiada. Desmascare o cristianismo cultural light. Um Jesus que é apenas um bom mestre, um coach de vida, um guru inspirador, mas não o Senhor soberano e salvador que exige rendição total, é um dos maiores enganos da nossa geração. Como o próprio Jesus perguntou em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Entenda a diferença crucial entre a tolerância divina e a aprovação humana. Deus ama incondicionalmente o pecador, mas Ele não aprova incondicionalmente o pecado. Seu amor nos chama ao arrependimento e à transformação, não a permanecer no erro. Romanos 12 e 2 é um chamado claro. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um alerta final: o efeito anestésico da prosperidade sem propósito divino. A busca incessante por conforto material, desvinculada de uma visão de eternidade e de um propósito maior no reino de Deus, pode ser a cortina de fumaça que esconde uma profunda letargia espiritual e uma perigosa aceitação do pecado. Apocalipse 3,17 descreve a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A mensagem à igreja morna de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 e 22, é um espelho chocante para muitos cristãos hoje. Mas há esperança. O convite divino é ao arrependimento, à compra de ouro provado no fogo, fé genuína, vestes brancas, justiça de Cristo e colírio para os olhos, discernimento espiritual, para que possamos ter verdadeira comunhão com Ele. A parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1 a 13 é um chamado urgente à vigilância, ao preparo e a não se contentar com uma fé superficial que pode se apagar no momento crucial. A verdadeira esperança e segurança não estão em uma graça barata, mas na prontidão, na pureza e em um relacionamento vivo e obediente com o noivo. Amados, a guerra espiritual é uma realidade inegável. Os dardos inflamados do maligno são lançados com precisão,
visando nossa identidade, nossa confiança em Deus, nossa comunhão e, de forma muito sutil hoje, tentando nos seduzir com uma graça que não transforma e um evangelho que não exige santidade. Mas não desanimem, pois como a palavra nos garante em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nossa vitória não reside em nossa própria força, inteligência ou capacidade de resistir, mas em nos revestirmos de toda a armadura de Deus, como detalhado em Efésios 6, 10, 18. Significa permanecer firmes na verdade que é Cristo, viver em íntima dependência do Espírito Santo, que nos guia, capacita e consola. As dicas práticas que quero deixar com vocês hoje são: ancore sua identidade em Cristo diariamente. Reafirme quem você é nele. Mergulhe na palavra com fome de verdade. Não aceite distorções. Cultive comunhão genuína e protetora. Não lute sozinho. Rejeite a graça barata e abrace a santidade. Busque uma transformação real. Este é um chamado final à vigilância constante, à oração fervorosa e à coragem para sermos luz em um mundo que jaz no maligno, mas que anseia desesperadamente pela verdade libertadora de Cristo. Que sua vida seja um testemunho do poder de Deus para desviar cada dardo e para avançar o reino com ousadia e amor. Se esta mensagem falou ao seu coração, por favor, comente abaixo qual desses dardos você mais precisa combater ou qual verdade mais o fortaleceu hoje. Sua partilha pode encorajar outros. Curta, compartilhe e, se ainda não o fez, inscreva-se para continuarmos crescendo juntos nesta jornada de fé e desenvolvimento pessoal cristão. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus.